que esse casal vive uma história muito complicada. Você que está chegando agora, veja só qual é a história deles. A Eliana procurou o programa porque precisa resolver uma dúvida que persiste em atrapalhar a sua relação com Alex. Eles estão juntos há 11 anos e se casaram no papel há 3. Ela alega que o marido mudou muito depois que eles oficializaram a relação. E hoje, ela não reconhece mais o homem com quem se casou. Disposta a fazê-lo assumir tudo o que esconde, ela decidiu. Alex terá que passar pelo polígrafo para provar que ainda ama Eliana. Ele diz que sim. Mas será que ela está preparada para a verdade que será revelada? Eliana diz que o Alex passou de marido ideal a um homem que ela desconhecia. Sempre dizendo que ia trabalhar, ele saía de casa muito cedo e nunca dava satisfação de onde realmente estava. Não era só isso. Ele estava distante, parecia até que evitava ficar em casa. Durante o dia, ela ligava para o celular dele, mas estava sempre desligado. Parece que ele não queria ser encontrado. O que será que ele estava fazendo? Por que não abria o jogo com ela de uma vez? Eles tinham 5 filhos na época, e ela ainda estava grávida de mais um. O medo de estar sendo enganada era constante, e ela precisava descobrir o que o marido estava escondendo. Passou a chegar muito tarde em casa, tão tarde que nem via mais a família. A vida de Alex era assim. Ele chegava tarde e saía tão cedo que eles mal se viam. Dinheiro que é bom, nada. Aliás, ela estranhava isso. Se ele trabalhava tanto, por que o dinheiro não aparecia? Eliana até tentava puxar conversa com o marido. Queria que ele se abrisse, mas isso inevitavelmente terminava em briga. E por estar grávida, ela muitas vezes deixava passar, só para ver até onde ele ia. Meses depois, tudo continuava do mesmo jeito entre eles. O mistério permanecia e o marido não parava em casa. Um dia, enquanto lavava as roupas do marido, ela acabou encontrando algo que a surpreendeu: um fio de cabelo loiro na roupa dele. Ela era morena e não conhecia nenhuma mulher que pudesse ter se aproximado dele que fosse loira. Ele devia ter um caso. Só uma amante explicaria o modo como ele vinha agindo ultimamente. Eliana ficou furiosa e disse tudo o que pensava para ele. Estava cansada daquela dissimulação. Queria que ele abrisse o jogo. Afinal de contas, ele tinha outra mulher? Era isso que o estava afastando de casa? Será que depois de tanto tempo juntos, 6 filhos, ele teria a cara de pau de fazer isso com ela? Alex ficava nervoso e dizia que isso não tinha nada a ver. Era coisa da cabeça dela. Até que um dia uma amiga dele telefonou para Eliana e disse que precisava contar um monte de coisas para ela. Segundo essa mulher, Alex estava tendo um caso com uma tal de Renata, uma moça do trabalho, e ela mesma já tinha visto os dois juntos. O que mais deixou essa amiga revoltada é que Alex dizia para a suposta amante que era solteiro e que morava com a mãe. Como um homem casado, pai de 6 filhos, podia ser capaz de ser tão canalha assim? Aquela notícia caiu como uma bomba para Eliana. Era isso, ela estava sendo enganada pelo marido. Estava sendo feita de boba durante todo esse tempo. A amiga chegou a dar o telefone da tal Renata. E claro que ela ligou e se apresentou como a esposa de Alex. A mulher confirmou que era mesmo namorada dele e que estavam apaixonados. Eliana decidiu ter uma conversa franca com o marido. Que história era essa dele sair por aí falando que era solteiro? Será que ele tinha se esquecido do compromisso que tinha com ela e com os filhos? Como ele podia ter ido tão longe e tê-la enganado durante todo esse tempo? Quem era essa Renata, afinal? Ele estava nervoso, o que fez a esposa presumir que perante tantas acusações, certamente ele era culpado.
pois a reação que teve era de um homem que tinha culpa no cartório. Ela disse tudo o que sabia. Falou que a amante havia dito que lhe dizia que era separado da esposa. Era humilhante descobrir dessa forma que o marido desfilava com outra por aí. Usava até aliança de compromisso com ela. Ele estava muito nervoso e disse que ela estava louca. Eliana chorou muito, mas continuou com ele, na esperança de que tudo mudaria. Mas com a desculpa de ir trabalhar, ele continuava na mesma, passando quase todo o tempo fora de casa. Logo ela viu que nada havia mudado, até porque Renata passou a ligar para ela e em tom ameaçador dizia que estava prestes a se casar com ele. Ela jogava na cara de Eliana que enquanto ela lavava, passava e cozinhava para o marido, ele vivia a parte boa da relação com ela, que era a amante e que tinha todo o amor que um dia ele deu para Eliana. Era uma situação humilhante e revoltante para ela. E a gota d'água aconteceu quando Eliana decidiu visitar a sogra, 3 dias depois que o pai de Alex havia falecido. Assim que chegou, ela deu de cara com uma mulher no portão da casa e na hora que a viu teve um pressentimento, pois ela era loira e a aparência cabia perfeitamente na descrição que ela tinha da amante do marido. Será que ele teria coragem de trazer a amante na casa da própria mãe? Não só teve coragem, como apresentou para a família toda. E o pior, a família dele parecia apoiar essa relação. Depois disso, a vida do casal virou um inferno, pois a amante ficava ligando para Eliana para fazer pirraça e, como se não bastasse, acabou se mudando para o mesmo bairro que eles moravam. Até onde ela aguentaria essa humilhação de ter a possibilidade de cruzar com a amante do marido a qualquer momento? Bastava que o telefone dele tocasse para que Alex saísse de casa. Ela sabia que o marido ia até o orelhão ligar para outra. Ele dizia que não, mas continuava se encontrando com Renata. Um dia, o inevitável aconteceu. Ela encontrou Renata no supermercado e a raiva era tanta que Eliana partiu para cima da amante do marido. Aquela mulher estava destruindo a família dela e Eliana começou a agredir a mulher. Falou tudo o que pensava. Queria ela longe do marido. Ela sabia que ele era casado. Será que não tinha um pingo de decência? Para revidar todas as acusações, Renata acabou fazendo uma terrível confissão. Ela disse que estava esperando um filho do marido de Eliana. Depois disso, ela ficou completamente arrasada. 2 meses se passaram e ela acabou achando um telefone na carteira do marido. Ele disse que era do supervisor dele. Mas Eliana sabia que era da amante. Ela havia ligado para se certificar. Como ele podia ser tão cara de pau? Ela precisava tirar essa dúvida. Que o marido teve um caso com essa tal Renata é fato. Mas será mesmo que ela está grávida dele? Será que Alex teve coragem de fazer isso com a esposa, que é mãe de 6 filhos seus? Hoje, o polígrafo vai revelar a verdade. Será que o casamento deles resistirá? Muito bem, agora vamos ver